Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Confábulas. Eu sou o Berg, sim, voltei. Depois de 6 meses aí, 7, 8 meses após o final do episódio de 2025, Reflexões de Final de Ano. E eu voltei agora porque eu não estava com tempo de fazer gravações e o tempo que me restava eu passeava, eu me divertia, eu ficava de boa, eu assistia coisas, eu dormia, enfim, tempo livre, né? E agora eu voltei porque sobrou um pouco de tempo pra voltar, mas eu sempre quis gravar. Eu sempre gosto de trazer coisas pra cá, tanto que agora eu tô tentando fazer em vídeo e nas próximas gravações também vai ser em vídeo com os convidados. E eu sinto que é algo novo a se experimentar. Eu nunca tive isso de ficar sempre na mesma, né? Eu acho que quem tá desde o começo do Confábulas percebeu que existem muitos formatos, muitos títulos, muitas experimentações, muitas experiências, né, no formato. Inclusive, esse é um formato que não vai ter muita edição, porque eu não quero gastar muito tempo editando. Eu fazia muitas edições, eu cortava muito e eu tô sentindo que o povo não tá se importando tanto e a qualidade não perde se a gente deixar direto, fica até mais natural. E dá pra fazer mais conteúdo se a gente apenas gravar, só dar umas checadas, umas equalizadas, verificar se tem algum erro e manda bala, subir direto pro feed, né? Então, é mais um episódio de retorno de teste aí. Vão ter mais uns 2, 3 episódios aí que eu já tô com o tema no gatilho, na agulha. Não sei quando vai sair, mas eu vou gravar em breve. Bom, e por que que eu voltei só agora, depois da Copa do Mundo, depois de meses aí, abril, maio, junho, julho, e agora só em agosto eu tô voltando? Primeiro porque Copa do Mundo realmente eu adorei acompanhar a Copa do Mundo, gostei, eu fiquei muito imerso na Copa do Mundo, assim, gostei muito de acompanhar, eu trabalhava assistindo os jogos no monitor aqui do lado, e eu também estava viajando, fui pro Rio, levei todo o meu equipamento para lá, um período da Copa do Mundo, então eu assisti a Copa trabalhando. Nos primeiros dias de Copa do Mundo eu viajei, foi muito legal a viagem para Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai, que eu nunca tinha ido, e foi legal também. Então foi um mês de Copa do Mundo, um mês de viagem, um mês de trabalho legal, peguei muito trabalho. E esse também é um dos motivos do tema do episódio do monólogo de hoje. Essa fase nova de trabalho que foi de muito medo, de muita frustração e de muita coragem também, e de muita manipulação da minha mente, assim. Minha mente me sabotou muito, porque eu tava tranquilo no meu emprego de editor, né? Eu trabalho numa empresa lá de Portugal há uns bons anos já. E começo do ano eu recebi uma proposta para trabalhar numa outra empresa muito grande, especializada em audiobooks, né? E eles estavam com uma vaga lá, cujo eu tinha preenchido há um tempão atrás. Eu até esqueci assim dessa vaga, para falar a verdade. E aceitei fazer a entrevista, fazer o teste, passei tranquilamente, né? Porque eu já tenho muita experiência já com edição, então eu passei tranquilamente. E tinha uma data para fazer oficina, que era como se fosse uma apresentação das pessoas que passaram no teste. Então ali não era uma segunda etapa, né? Ali não era uma etapa eliminatória dos demais ali, não. Era só uma conversa mesmo. Então eu tava tranquilo, tava esperançoso, tava feliz, né? Pô, cara, eu vou estar bem enrolado, porque eu já trabalho em uma que gasta um tempinho do meu dia aí. Mas, cara, é um trampo a mais.
sendo home office também nunca é demais, vai ser um currículo a mais, uma experiência a mais, um mundo a mais de edição. É um estilo diferente de edição, não é um podcast, é um audiolivro, cara. É uma outra parada, então vai ser uma experiência. Eu tratei aquilo, claro, um pouquinho mais de dinheiro, nunca é demais, mas também eu tratei como experiência, como portfólio. Eu falei, cara, eu vou entrar num mundo de audiolivros, cara, que é algo que eu não consumo tanto, mas dá pra ver que é com muito cuidado que se faz. Mas eu tava muito confiante. Eu tava muito confiante. E na oficina eles falaram as regras, falaram que é uma empresa que sabe conversar bem com os prestadores de serviço, é uma empresa que tem muita paciência. Eles enfatizaram muito isso. E eu fiquei me perguntando, caramba, por que eles estão enfatizando tanto que é uma empresa que tem até um treinamento interno deles lá sobre educação com os funcionários, com os colaboradores, com os prestadores de serviço, com os freelancers. Eles enfatizaram muito isso na oficina. Claro, falaram as regras, falaram como que eles trabalhariam, os horários, o tanto que tem que entregar por dia, que eles não se importam tanto se a pessoa vai editar rápido, devagar, eles só querem uma meta do dia ali, que é para eles se organizarem também, até aí, tranquilamente. E eu falei, beleza. E passou alguns dias assim, no meio do carnaval, no meio do carnaval ali de março, eu recebi a proposta para fazer a primeira edição do primeiro livro, que era um livro bem curto, assim, de 3 horas, um livro de pensamentos, um livro filosófico ali do Papa, o Papa que já faleceu, o Papa Francisco ali. E é um livro que dava conselhos, livro rápido, assim, porra, 100 páginas ali, 80 páginas, eu não me lembro. E eu falei, cara, eu vou tirar de letra. E eu peguei. E a meta era entregar, sei lá, 1 hora por dia. Eu não tava conseguindo. Eu editei do jeito que eles falaram, porque tem um padrão. Cada livro que a gente também recebe um documento com o padrão de edição de cada livro, porque a editora pede o nível de volume, os plugins que a gente vai usar, o nível de silêncio, enfim, um monte de regra, um monte de especificação técnica que não convém agora, mas é basicamente isso. Cada livro tem uma regra. E eu recebi essa regra, tintim por tintim, apliquei, entreguei. Só que eu não sei o que aconteceu, eu não estava conseguindo editar rápido. E olha que louco. Eu faço isso há 10 anos, cara. E rápido até. Mas eu não sei por que nesse novo trabalho eu não estava conseguindo editar rápido. E eu tomei a primeira chamada, assim. Uma chamada educada. Falei, porra, Bergs, beleza? Bom dia. Então, hoje você vai conseguir entregar pelo menos 60 minutos ali para a moça conseguir já avaliar as primeiras páginas, para ela anotar o que tem que ser refeito, tanto você quanto o narrador, se ele precisar gravar de novo. Aí eu falei, pô, cara, eu tô consegui 25 minutos até agora. Por quê? Ah, porque eu tô meio enrolado aqui, mas até amanhã eu entrego. Ah, beleza, ok. Aí veio o produtor do livro, que também era como se fosse o nosso chefe ali, né? O cara que dá as ordens ali e tal. Ele chegou, ô Bergs, beleza? Eu vi aqui que você mandou pra menina que você só conseguiu editar 25 minutos. Então isso vai ficar um pouco aquém do que a gente tá precisando aí, cara. Cara super educado e ali já bateu um sentimento de frustração e um sentimento de sabotagem, sabe? Um sentimento de que, cara, eu não tô conseguindo fazer. Isso já se passaram 3 dias e em 5 já era pra ter terminado o livro, basicamente assim. E passaram 3 dias e eu não consegui fazer 10 páginas direito. Eu já tava estranhando, já tava me estranhando, já tava me sabotando. E eu falei pra ele, não, beleza e tal. Aí, durante uma semana inteira, eu tava tentando editar
esse pequeno livro. Então, assim, eu deixei de fazer muita coisa aqui em casa, eu deixei de limpar a casa direito, eu deixei de ir pra academia, porque eu acordava de manhã, eu tô resumindo, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui embaixo, depois na câmera, não liguem quem tá vendo em vídeo aí, porque eu gosto de refletir olhando pra baixo, enfim, desculpem. Então eu passei uma semana inteira tentando editar esse livro e deixei de fazer muitas coisas durante o meu dia. Muitas coisas durante o meu dia. E eu tava muito preocupado. Muito. Desabafando aqui em casa. Que caramba, eu não sei de nada. Eu sou uma farsa. Eu nunca soube editar, eu nunca soube trabalhar com isso. Por que eu tô tanto tempo nessa? Eu tô enganando as pessoas. Eu tava muito nessa. E eu demorei muito pra fazer esse trabalho. Muito, muito, muito. E toda hora, sei lá, eu ia no médico durante a tarde e chegava a mensagem do Guilherme, que é o nosso encarregado direto ali. Ô, Abex, boa tarde, tudo bom? Cara, quando chegava a mensagem dele, minha mão já tremia de preocupação. De caramba, cara, lá vem bronca, lá vem observação e mais observação de que eu tenho que melhorar. E era exatamente isso. Pô, Bex, eu vi aqui que tal trecho não tá padrão. E eu falei, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí teve um dia dessa semana aí, demorei 2 semanas pra editar um livro de 3 horas. Isso é loucura, cara. Eu já editei episódio de 3 horas, mas aí que tá. Não era tão profissional quanto um audiolivro. Mas a minha mente não deixava eu raciocinar isso que eu estou falando agora. A minha mente era apenas, cara, você tava mentindo o tempo todo pro mundo. Era basicamente o que minha mente tava me sabotando. Aí um desses dias aí eu cheguei nele e falei, pô, Guilherme, eu acho que eu tô atrasando vocês aí, cara. E isso eu já tinha conversado aqui em casa com a Patrícia já. Falei, pô, acho que eu vou desistir, acho que eu vou ficar no meu outro trabalho mesmo. Eu vou ficar só em um, porque eu não tô conseguindo, cara. Eu vou ficar muito triste de desistir, mas eu tô muito preocupado que eu posso estar atrasando o fluxo da empresa. Era isso que tava passando na minha cabeça também, assim. Ela falou, ah, cara, primeiramente ela falou, não, não desiste não e tal, mas de tanto que eu falava, eu já tava com espinha na testa de preocupação, assim. Quando eu fico muito estressado, muito preocupado, muito triste, eu não paro de pensar nisso, primeiramente. Eu admiro muito as pessoas que, eu vou tirar um cochilo ali, depois eu resolvo. Eu admiro muito essas pessoas, são muito mais tranquilas na vida, mas eu não sou assim. Então eu tava muito preocupado e pensando em desistir, eu falei com ela. E depois eu cheguei nele educadamente, mandei mensagem, falei, Guilherme, boa tarde, beleza? Então, cara, eu tô vendo aí que eu não tô conseguindo seguir o padrão de vocês. Então, cara, eu acho que é melhor vocês mandarem esse projeto pra outro editor aí, porque eu não. Eu tô atrasando o lado de vocês aí e tal. Vocês me desculpem, eu acho que eu não consegui entregar a expectativa aí que vocês esperavam de mim. E eu já tava aceitando que ele ia falar, tudo bem, cara, você não. Né, não é um trabalho CLT, eu não assinei uma carteira de trabalho, uma prestação de serviço que teria muita demanda, mas era algo assim mais livre, né? Então isso me deu até mais liberdade para poder falar isso. Se fosse um contratão fechado, eu acho que eu seguraria mais a onda, mas como era mais livre, eu falei. Aí ele leu, até demorou para escrever. Aí que tá a minha mente. Eu falei, caramba, ele tá lendo, deve estar me xingando pra caramba. Mas não, cara, o cara simplesmente é chefe de um setor de uma empresa. O cara deve estar falando com um monte de gente ao mesmo tempo, lidando com vários problemas ao mesmo tempo. Então, eu esperei, eu fiquei olhando ali. Aí finalmente ele mandou um áudio, que ele fala com áudio comigo. Ele, não, Berg, se liga. Não, vamos ver o que tá acontecendo. Aí ele, porra, meio que pegou na minha mão assim, vamos aí, vamos fazer uma chamada de novo. Aí ele fez um vídeo da tela dele explicando o que precisaria melhorar no áudio, no programa inteiro. Ó, tô vendo esses padrões, tá vendo? Segue isso aqui. Aí mandou mensagem de novo. Me pegou na mão assim. E eu fui aplicando exatamente como ele queria. Então, esse é o nosso padrão. Talvez você não tenha entendido na oficina, porque, pô, você nunca pegou isso, mas você claramente tem experiência, você entende os termos técnicos,
mas você não tem experiência, então você não pegou só na conversa, você precisa talvez de imagens ali para entender. Meio que ele, um desabafo psicológico, assim. Eu fiquei mais tranquilo e finalmente eu entreguei o projeto. Teve umas correções no final, porque isso sempre vai ter. Inclusive, eu já editei mais uns 10 livros depois desse, sempre teve correções, assim, né? Entreguei. E, pô, cara, passou um tempão, não teve mais correção. Aí passou, sei lá, uma semana. Eu nem queria. Lógico, eu queria o dinheiro da minha edição, obviamente, mas eu não tava pensando nisso. Eu tava pensando em entregar essa merda desse projeto. Eu já tava puto e desistido, assim, né? Aí ele mandou um áudio depois de uma semana de tipo 5 minutos, assim. Aí eu, porra, cara, nunca me atacou uma ansiedade tão grande há muito tempo. Eu contei um tempo atrás que eu tava tomando remédio para ansiedade, me ajudou muito e eu tô muito menos ansioso agora, muito mais pensativo sobre o momento presente e tal. De vez em quando vem uns espasmos aí, mas eu tô bem melhor, assim. Mas aquele dia que chegou essa mensagem, eu tava trabalhando, inclusive, eu tava editando aqui um programa grande da outra empresa. Aí chegou um áudio dele de 5 minutos, assim. Eu, pô, relutei pra caramba pra dar play. Cabeça baixa, assim. Fui fazer um café, fui pegar uma água, fui lavar o rosto, tá ligado? Aí dei o play. Aí ele, pô, Bergs, boa tarde, tudo bom, cara? Então, cara, só queria dar o feedback aí do seu primeiro projeto com a gente, né? Pô, cara, parabéns aí pela dedicação, por não ter desistido. É assim mesmo, tá? Pode ficar tranquilo que a nossa empresa é bem rígida mesmo, porque os nossos clientes são bem rígidos. Tem que seguir o padrão, porque os clientes que pagam o aplicativo deles lá exigem isso. Cada um tem um tipo de fone de ouvido, então tem que seguir um padrão. Ele foi me explicando para me deixar tranquilo, ele falando, cara, muita gente que entra na empresa aqui, como editor, seja freelancer, seja mais fixo, tem essa dificuldade. Um cara tem 10 anos, 20 anos de edição, o cara, uns vão pegar mais fácil, outros não, mas sempre no começo vão ter retornos para refação e tal. Pode ficar tranquilo, mas cara, eu gostei da dedicação, gostei que você respondia rápido. A gente pedia para dar uma olhada em tal trecho, você, pô, na hora já falava, pô, vou ver aqui, já mandava pra gente, então a gente quer isso. Obrigado aí. E, cara, bem-vindo à equipe, vai ter mais projeto, pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Se eu não responder na hora, no dia seguinte eu respondo tranquilo. Se quiser me ligar. Assim, foram 5 minutos dando um feedback, falando que o começo é assim, falando que foi bom o começo da minha trajetória lá, do primeiro projeto, falando para ficar tranquilo. Claro, dando uns toques técnicos, ele falou também assim, você precisa melhorar nisso e naquilo pra gente, mas eu tô aqui, se eu tiver de férias, fulano vai estar no meu lugar, pode mandar mensagem, a gente tem uma conduta aqui na empresa de sempre ter paciência. Quando não der mais para trabalhar com um editor, a gente fala que pô, até a próxima, mas assim, é tudo tranquilo, porque todo mundo é ser humano, todo mundo precisa ser tratado direito. Eu estranhei, eu falei, caramba, cara, uma pessoa está me tratando igual gente, né, cara? É raro hoje em dia, assim, as pessoas terem essa paciência, né? E foi um alívio muito grande. Foi um alívio muito grande, assim, cara. Eu fiquei muito aliviado. Saiu um piano das minhas costas que tava igual uma mochila aqui, cara. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado pra caramba. Loucura, né? Fiquei muito emocionado. Aí eu respirei, eu falei, caraca, eu não acredito, cara. Então deu certo, o cara mandou um feedback falando que já tava pro cliente o livro. Agora era só aguardar lançar e dentro de alguns dias vinha o pagamento, mas, cara, eu juro pra vocês, assim, eu nem tava lembrando mais do pagamento. Livro pequeno, assim, eu tava mais pela experiência e por questão de honra entregar esse projeto. E assim, eu mandei um áudio de volta pra ele também de muitos minutos, eu nem lembro, falando, pô, Guilherme, primeiramente, cara, antes de tudo aí, obrigado por vocês terem paciência comigo.
pela educação de vocês, por sempre serem prestativos. Qualquer dúvida que eu pedia, que eu perguntava sobre o projeto, vocês estavam ali. Nunca falaram para eu largar de mão. Eu estava muito preocupado com o atraso do projeto, porque vocês são uma ponte entre o cliente e entre o editor. Vocês são a ponte ali, né? O projeto não é de vocês, o projeto é de um cliente que paga vocês para vocês pagarem a gente. Então vocês também têm essa pressão. Então eu estava muito preocupado com isso. Ele, não, tá tranquilo, Bergs, é assim mesmo e tal, e fechou. Então eu fiquei muito tranquilo, assim, foi um dia maravilhoso. Depois do áudio dele esclarecedor ali, foi um dia maravilhoso. Fui, fui correr na rua, porra, feliz da vida, assim, cara, muito aliviado, muito aliviado. Então ali eu percebi que é muito importante as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, amigos de trabalho também, que são pessoas que a gente convive pra caramba, principalmente alguns de vocês que estão ouvindo que trabalham em empresas que vão pessoalmente trabalhar, né? Vocês lidam com pessoas ali, é muito importante o jeito que a gente fala com elas. E o jeito que as pessoas falam com a gente. Eu já trabalhei numa empresa, num banco, que chegou uma estagiária lá, por exemplo, super gente boa, a Dani, um grande abraço pra ela aí. Porra, muito dedicada, mas assim, claramente não entendia nada do sistema bancário. Tava ali assim, pô, cara, muito perdido, que é normal, né? E a funcionária amiga nossa, que já estava há muitos anos na empresa, assim, deu um esporrinho nela básico, só que no meio de todo mundo, assim. Não foi aquele esporro de falar alto, não. Mas foi uma bronquinha que falou, pô, Dani, faz as coisas direito, meio que fez assim pra ela. Pô, Dani, aprende aí, cara. Pô, faz direito, assim, basicamente. E eu vi ela indo pro banheiro chorar e não saiu do banheiro, cara. E a menina que deu esporro nela, na hora percebeu e falou, putz, cara, eu, porra, me passei aqui. Não xingou ela, não ofendeu ela, mas falou de um jeito assim, deu uma bronquinha que a menina ficou muito chateada e chorou, mano. Depois pediu desculpa, normal, mas assim, a menina estava numa pressão, assim como eu estava nessa pressão também. Não tinha diferença nenhuma. Ela chorou e eu não chorava de frustração, mas eu tava muito estressado, cara. Eu tava dormindo pouco, pensando em acordar o mais rápido possível para ter mais tempo de corrigir os erros daquela edição. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. E se fosse qualquer outro, assim, mais 8,80, tinha largado. Tinha largado. Assim como na oficina ele falou que tinha muita gente que sumia, a gente dava o projeto pra pessoa editar, um livro de tantas páginas, a pessoa não dava feedback nenhum, a pessoa não falava nada. Mandava e-mail, que a empresa se comunica muito por e-mail com a gente. E aí, fulano, tá terminando o livro, terminou tal hora do livro pra menina conferir aqui, a pessoa não respondia, passava 3 dias sem responder. Eu nunca, nunca na minha vida vou ser assim, cara. Porque eu odeio levar vácuo das pessoas, perguntar uma coisa, as pessoas não me responderem. E, porra, jamais eu vou ficar sem responder alguém. Se alguém me pergunta alguma coisa, pede uma dica, jamais. Assim, ser ignorado é horrível, cara. Então eu tava muito preocupado com isso, cara. Então toda hora que chegava mensagem, eu, porra, ficava maluco, cara. Ficava maluco. Mas enfim, deu certo. Consegui entregar esse livro. E assim que eu entreguei, depois do áudio de feedback dele, já veio outra proposta de um livro de 15 horas. Saca? E eu não estava preocupado, estava levemente preocupado, mas como eu já sabia o padrão da edição, eu já tinha aprendido uma nova maneira de editar. Esqueci de falar isso para vocês. Eu, durante o processo desse primeiro livro, eu desenvolvi, vamos dizer assim, uma técnica pessoal para poder editar mais rápido e concentrar tudo no mesmo projeto, que é o que eu nunca fiz, com medo de corromper. Então, ao invés de cada capítulo eu abrir um projeto novo e todos esses projetos estarem numa pasta, eu fiz o livro inteiro dentro de um
projeto somente e separando cada capítulo dentro da timeline por meio de sessões, enfim, é algo mais técnico. Mas ao invés de cada capítulo, capítulo 1, fazia um projeto novo, salvava como capítulo 1. Não. Tipo, os 20 capítulos dentro de um projeto só. E isso na minha cabeça soou mais rápido, de fato foi bem mais rápido. Para pesquisar algum erro, eu abria só um projeto e dava um search ali dentro. Então, assim, eu desenvolvi uma técnica nova para mim, para poder editar mais rápido e melhor. E eu falei isso para ele, cara, Guilherme, eu tive que adaptar minha edição aqui, tive que aprender de um jeito mais rápido para entregar. Ele, não, maravilha, é isso aí. Cada um edita de um jeito, mas que bom. Isso me ajudou na outra empresa, inclusive. Então, assim, cara, veio a frustração, veio a sabotagem, veio o medo, mas é aquele velho ditado, veio a aprendizagem depois, veio o desenvolvimento, veio a minha rigidez cognitiva por esse breve momento, ela se abriu. Eu consegui raciocinar uma maneira, um escape de sair dessa armadilha. Então, logo em seguida, veio um livro de 15 horas para eu editar. Eu editei muito rápido. Muito rápido. Eu editei, tipo, em 20 dias, 15 horas, que era 1 hora por dia, e cada hora eu demoro umas 4 horas para editar, porque, embora eu tenha editado mais rápido, mas é demorado mesmo assim, porque tem que prestar muita atenção em cada detalhe e tal. Mas, enfim, assim, tava muito gostoso. Foi um projeto muito bom. Terminei muito rápido. E assim sucessivamente veio mais livros e mais livros e mais livros. E no momento que eu estou gravando com vocês, eu estou fazendo um outro projeto com eles. Então, assim, eu tô me sentindo muito mais profissional do que o ano passado e retrasado. Então, a gente sofre muito nessa vida para poder se desenvolver. Então, esse foi um dos motivos também de eu não ter gravado episódios, porque eu tava muito imerso no meu desenvolvimento profissional, assim. Eu postei um story uns meses atrás que eu nunca me senti tão realizado profissionalmente como eu tô agora, mas tá muito cansativo. Mas eu não troco esse cansaço por nada. Por nada. É muito desafiador, cara. E conversando com os profissionais da empresa, eu percebi que eu tenho muito a aprender, porque eles são muito, muito, muito bons. Só que todo dia eu aprendo. Semana passada aprendi um jeito novo lá, que eu apliquei, que ele me deu uma dica. Eu tô conhecendo pessoas novas na empresa, fazendo networks. Enfim, tá muito legal. Então, assim, esse monólogo foi mais sobre esse processo desses últimos 6 meses que eu tô passando, de desenvolvimento profissional, momentos de frustração e de sabotagem da mente mesmo. A nossa mente sabota a gente pra caramba. Armadilhas da mente, né? Eu vou até colocar no título do episódio assim. A nossa mente, ela prega armadilhas mesmo. É muito louco. Mas é importante a gente ter coragem, cara. Sabe por quê? A maioria das pessoas. Eu não vou falar todo mundo, porque eu não conheço todo mundo que tá ouvindo, mas a maioria das pessoas aí não nasceu em berço de ouro. Então, galera, infelizmente, a gente tem que dormir pouco por muitas vezes nessa vida. A gente tem que encarar o medo. Vai perder cabelo, vai perder unha, a unha vai ficar fraca, vai faltar vitamina, vai nascer espinha, que é o meu caso. Porque a gente tem que enfrentar a mente sabotando a gente o tempo todo por um bloqueio de algo que a gente ainda não sabe. Mas se serve de conselho, o mundo não vai acabar. Peça ajuda. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade. Mas eu nunca esqueço das pessoas que me oferecem ajuda. Tá sendo muito desafiador pedir ajuda. Tá sendo muito desafiador pedir dicas. Então é mais uma coisa que eu tô aprendendo esse ano. Solicitar ajuda. Então, assim, vai ser difícil. Muitas coisas da nossa vida e pra sempre vai ser difícil. A não ser que a gente seja herdeiro. E os herdeiros também têm os seus problemas. Mas tô falando para os meros mortais, assim. A gente vai perder vitamina, a gente vai perder peso. Ou pessoas vão ganhar peso, que foi o meu caso.
Esses últimos meses também deixei de fazer exercício, não totalmente, assim, eu faço e tal, mas eu tô trabalhando muito e porque sim, porque eu quero me desenvolver, eu quero fazer portfólio, quero entrar nesse mundo e quero aprender cada dia mais. Tenho muitos contatos agora, o que tá muito interessante, tá muito legal. Eu não vou desistir, cara. Por exemplo, no dia dessa gravação, eu fui nas lojas americanas, com o qual eu já trabalhei lá, quando eu era bem mais novo. Tinha meus 22 anos de idade. Eu trabalhei uns meses na Americanas. Eu fui lá, fui na papelaria ao lado, Patrícia foi comprar um negócio lá de papelaria e eu tava com vontade de tomar uma coquinha com café, aquela coffee, né? Fui na Americanas, cara, tava um sol do caramba e tinha uma menina no caixa só porque as lojas americanas estão super sucateadas, assim, muito pouco funcionário. Na minha época era funcionário pra caramba, cara, eram uns 20, cara. Hoje em dia um funcionário faz um monte de coisa. Então tava a menina no caixa lá, passou minhas Coca-Cola lá. Aí enquanto tava passando o chocolate da Patrícia, chegou a menina e falou pra ela: "Ai, chegou o caminhão pra gente descarregar e tá mó calor, não sei o que, eu vi o tanto de coisa no sistema, já senti calor só de lá." E eu falei assim: "Caraca, velho. Duas meninas franzinas, novas, magrinhas, estavam no caixa, a outra tava arrumando a prateleira, sei lá, tirando as coisas da caixa. E elas iam descarregar caminhão, mano. Que tá acontecendo, cara? Exploração do caramba, cara." E eu olhei pra aquilo e falei: "Pô, já passei por isso, mas assim, porra, tenho muito mais força física, mas mesmo assim, o calor é o mesmo, é muito ruim, cara." Aí, pensando comigo aos 35 anos agora, eu nunca vou reclamar da situação que eu tô agora. Podem ter momentos um pouco menores, outros melhores, mas eu nunca vou reclamar. Ah, eu tô o dia inteiro no computador, mas eu tô no computador, sentado em casa, cara, sem uniforme, sem passar calor. Todo dia aprendendo e conseguindo network com as pessoas da tecnologia, com o mundo do áudio, que é algo que eu amo. Então eu não vou reclamar. Mas a gente passa perrengue, cara. O perrengue que elas estão passando no sol é o perrengue que eu passei no começo do ano, com medo de não conseguir fazer algo que eu sempre estava fazendo e achando que eu era um lixo de profissional. Mas as coisas se encaixam. As coisas se encaixam. Então é isso, cara. A nossa mente sabota muito a gente. Mas a gente não pode desistir. É meio clichê o que eu tô falando, mas assim, na visão de uma pessoa pobre que precisa trabalhar, a gente vai perder sono, a gente vai perder festas, feriados, mas a gente não pode largar tudo se aparece uma oportunidade. Essa oportunidade apareceu pra mim. Eu não podia deixar. E eu pensei. E também eu tive a ajuda de alguém que falou pra eu não desistir, que foi a pessoa com a qual me contratou. Ela não deixou desistir. É muito importante isso. Tá bom, galera? Falei demais, me enrolei, não sei. Eu vou ver assim que eu subir esse vídeo pro feed. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão, desse pequeno monólogo. E eu vou voltar com convidados nos próximos episódios. Beleza? Então espero que tenham pessoas me ouvindo ainda. Será que tem? Não sei, mas eu não me importo muito. Isso aqui é o meu diário. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Fiquem na paz. Não desistam. E peçam ajuda. Um grande abraço e tchau!